Fala, minha gente! Eu estou começando aqui mais um episódio do Host Podcast. E hoje, de uma maneira muito especial, mas muito especial mesmo, eu estou reunindo mulheres que passaram por aqui e que fazem um trabalho incrível. Então, eu venho compartilhar com vocês, de uma forma muito interativa, essa troca, aonde elas estão reunidas dentro de um setor que é o agro, porém com áreas tão distintas. Então, eu peço para que vocês compartilhem, comentem e curtam, porque isso faz parte do nosso trabalho. E a gente precisa fazer com que essas informações alcancem mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, Maibe, muito obrigada, Lília e Laura. Obrigada. Tenho um prazer enorme de receber vocês aqui e agradecer a cada uma de vocês, porque eu sei o quanto, e vocês sabem, o quanto que foi difícil a gente conseguir esse momento. Então, desde já, fica o meu agradecimento aqui. Obrigada. A gente que agradece. Bom, meninas, para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, para que as pessoas se entendam o que a gente vai ter aqui nesse compartilhamento. Quer que eu comece? Bom, eu sou a Maibe Andrade, eu sou sócia da Quimera Biotecnologia. Quimera é uma startup que começou com a ideia de desenvolvimento de medicamentos recombinantes para a área da saúde animal. Hoje a gente tem uma fábrica aprovada pelo Ministério da Tecnologia e um projeto de uma plataforma de desenvolvimento de várias moléculas recombinantes. Antes de ser sócia da Quimera, eu tenho 2 bonecas, eu sou mãe da Maitê e da Sofia, sou casada com o Camilo há quase 30 anos, e juntos, nós 4, porque eu digo que a Quimera não sou só eu e o Camilo, nós 4 nós começamos a Quimera aí há quase 12 anos. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada também. Estela? Eu sou a Estela Virgílio, sou formada em biotecnologia e contar um pouquinho dessa trajetória acadêmica. Então, primeiramente, eu fiz mestrado, doutorado também na área de biotecnologia, segui para o pós-doutorado e tudo isso deu um embasamento. Sempre trabalhei com a área de biologia molecular, genética, sequenciamento de micro-organismos e depois fui convidada como cofundadora de uma startup de biotecnologia, que é a BioMyCell, que trabalha justamente com a identificação de micro-organismos diferentes de amostras biológicas, principalmente focada em análise de solo, amostras industriais para o setor do agronegócio. Então, é bem importante, né, essa conexão das diferentes áreas e também agradeço a participação e o convite aqui no podcast. Agora, Bom, primeiramente, muito obrigada, uma satisfação estar aqui com vocês e uma satisfação enorme poder falar de um setor tão próspero e significativo dentro do nosso país, que é o agronegócio. Além de uma paixão, a gente sabe, e aí os números comprovam o quanto somos impulsionadores da economia do nosso país. Meu nome é Lília Matimoto, estou aqui representando a ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e nós estamos dentro de uma área, de um setor também de tecnologia, mas na parte reprodutiva. Sou veterinária, né? Mãe, esposa também, e estou aqui podendo estar vivenciando essa experiência junto com vocês. Muito obrigada. Maravilha. Laura, muito obrigada pela oportunidade. Realmente, como a Lilian falou, a gente tem que aproveitar cada oportunidade de falar da porteira para fora, né? A gente acaba falando muito para os nossos. Eu sou engenheira agrônoma, sou esposa do Rodrigo, mãe do Augusto e da Luísa, que nos motiva todo dia, né? Acordar, fazer diferente, é porque isso aqui, esse mundo, né, vai ficar para eles. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente falar de cada cultura, cada área que a gente trabalha. No meu caso, é a cana-de-açúcar. Somos produtores de cana, de mudas pré-brotadas já há 10 anos. Há 5 anos da primeira cachaça sustentável do mundo. Então, a gente está pautado por uma economia circular que eu tenho muito orgulho, assim, de falar sobre, porque o setor da cana-de-açúcar apanha diariamente, eu acredito que de vocês também, a gente apanha 24/7, né? O dia todo dia. Então, é muito bacana a gente poder mostrar a realidade dos fatos do que acontece na porteira para dentro. E, mais uma vez, uma honra estar com vocês todas aqui. Obrigada pelo convite.
Nossa, estou muito feliz por isso, meninas. E assim, o que mais me encanta dentro de toda, dentro dessa oportunidade, é a gente poder entender, né, um pouco mais e o quanto que a gente se complementa. E a minha dica para você que está nos ouvindo é exatamente sobre isso, porque cada setor aqui vai impactar diretamente em algo que lá na frente vai fazer a diferença para você. Então, a gente tem a responsabilidade também quanto consumidor. E aí, Lilian, o setor da biotecnologia animal vem crescendo muito. E vocês têm uma visão muito mais macro em relação ao setor. Qual a mudança atual que mais tem impactado você dentro do teu mercado? Eu gosto muito de falar baseado em números, né? Então, a gente acompanha o mercado e posso falar de uma forma até mais recente aqui, de um fechamento do terceiro trimestre de 2025 no setor de sêmen, que vem crescendo e mostrou em relação a 2024, no mesmo período, um crescimento nas vendas de sêmen de 7,8%, que isso é muito significativo, né? Então, o que mais impacta? Essa mudança a gente entende, tem a percepção que o criador está entendendo que ele está no momento, os criadores, né? Eles estão no momento onde eles ainda escolhem se eles querem fazer parte das tecnologias, adquirir tecnologias, que é um investimento e não um gasto. Que é importante deixar isso muito claro, né? E eles estão começando a entender que hoje é uma escolha, mas o tempo passa e não espera. Que dá lá na frente, num médio prazo, o mercado vai dar a regra. O mercado é mandatório, né? Sim. Então, ele vai dizer, você não tem uma tecnologia, você não é um criador que entrega animais produtivos, até para a sustentabilidade do negócio daquele criador. Então, esse mercado, até como tudo, até parece um chavão, mas não é um fato, as coisas andam muito rápido, né? As coisas têm evoluído de uma forma muito rápida. Então, essa percepção que mesmo a gente sabe que é um pouco mais lenta em relação ao produtor, o que está plantando do pecuarista é diferente, ele tem uma visão um pouco mais reativa do que proativa, ainda assim essa cultura tem mudado, né, numa velocidade muito maior. Se nós pegarmos 10, 15 anos para cá, essa mudança tem sido muito mais rápida. Essa é uma grande percepção. E, como eu mais uma vez venho falando dos números, né? O ano passado, as aberturas, os feitos e esse orgulho que está surgindo dentro de nós brasileiros, né? Não ter aquele sentimento de, nem gosto muito de usar a expressão, mas de menos-valia que nós temos. Então, a gente começa a ter aquele orgulho. Não, nós somos produtivos. A cada 4 pratos do mundo, nós estamos em um deles, né? E eu estou dizendo aqui da carne, ou do leite, da proteína animal, que nós somos os maiores exportadores. PIB de 2024 batendo recorde, exportação de animal vivo, enfim, vários dados que nós temos. Mas tudo isso correlacionados entre todos os setores, né? Então, isso é algo que vem chamando muito atenção, o crescimento do uso de tecnologias dentro do pecuarista mais especificamente, Andréia. Isso é muito bom, Liliane, você está falando, porque assim, a gente está num momento de decisão, né? Embora isso esteja um pouco mais lento, talvez ao olhar desse produtor, as coisas tendem a ser ágil, né? E assim, o que precisa ser avaliado é exatamente isso. Primeiro, entender que é um investimento e não um gasto. O segundo ponto é que o mercado vai exigir isso e lá na frente, esse consumidor, ele vai exigir essa rastreabilidade, exigir essa... Então, assim, isso é algo que vai acontecer. Então, esse produtor, ele precisa estar atento, né? E beber água limpa, né? Da fonte, esse início. Porque vocês têm esse projeto de chegar num pequeno produtor e isso é muito importante. Eu fiquei
tão entusiasmada quando eu ouvi isso de vocês, porque assim, é sobre isso, é incluir aquele pequeno produtor que tem aquela pequena produção ali, fazenda, seja o que for, mas que ele sustenta a família. Então ele precisa estar, né, fazer parte desse universo, porque quem é grande tem um acesso muito mais rápido. Então esse é um trabalho que vocês estão fazendo que eu admiro muito, né? Então fica aqui a minha dica para quem é produtor ou conhece para compartilhar essa informação. Invaide, Diga. o que essa mudança que a Lilian falou impacta para vocês Na Quimera. dentro da Quimera? Eu tenho certeza que impacta em tudo, né? Porque o que nós fazemos dentro da Quimera? A gente faz molécula recombinante. O que é uma molécula recombinante? É uma molécula onde você faz uma mudança de DNA ali para ela fazer produções diferentes. E quando você consegue fazer essas modificações e fazer com que a molécula ela gere resultados melhores, mais rápidos, e você consegue substituir alguma coisa que está no mercado e que não é feito através de molécula recombinante, você consegue fazer coisa mais barata, você consegue fazer coisa mais limpa, né? Porque você tem uma produção muito mais limpa. Então, eu acho assim, todos os pontos que a Lilian falou tem tudo a ver com as tecnologias que a gente desenvolve. Se a gente pensar nos números que a Lilian falou, a IATF, nos últimos 20 anos, se a gente olhar o gráfico, é uma crescente exponencial, né? Sim. E existem vários fatores que fazem com que esse mercado cresça. Entre um dos fatores é o custo dos protocolos. Então, quanto mais protocolo você tem no mercado, quanto mais medicamento você tem com um custo menor, você consegue chegar em todo mundo. O que você falou dos grandes e dos pequenos produtores é uma coisa assim que eu e a Lilian já conversamos sobre isso e é uma coisa que é um ponto. Você chegar no grande não é difícil, você chegar no pequeno é muito difícil, mas o grande diferencial de vida está no pequeno. Você ensinar um produtor a fazer uma IATF, ele tem um rendimento de 15%, 20% num rebanho de um ano para o outro, para um grande é nada. Ou não é muita coisa. Para um pequeno, eu já conversei com um cara que ele falou assim, depois que ele começou a fazer IATF, ele conseguiu pagar a faculdade da filha dele. Então, você muda uma geração de uma família, entendeu? Esse é o impacto. Então, eu acho assim, a tecnologia, o impacto dela é enorme. Eu acho que a Quimera consegue participar disso, Andréia, porque hoje em dia a maioria das coisas são importadas, né? Sim. A gente tem muito pouca coisa sendo feita aqui no Brasil. Tanto é que a gente demorou muitos anos para conseguir a aprovação, para começar a fazer. Então, eu acho que a gente consegue contribuir e eu consigo ver conexão, a gente conseguindo fazer coisa brasileira. O agro brasileiro é imenso, e por que tudo vem de fora? Exato. Por que a gente não peita e a gente não faz, entendeu? Então, eu acho que o fato da gente conseguir fazer aqui dentro, conseguir ter um controle de qualidade nosso, né? E conseguir ter um preço mais acessível ao pequeno produtor, eu acho que é um dos grandes diferenciais da tecnologia. Perfeito. E acima de tudo, a gente valorizar, né? Vestir essa camisa. O agro brasileiro, ele move, assim, É fenomenal. muitas famílias, né? Bota o feijão com arroz dela para tem muita gente. Então a gente tem que valorizar e vestir essa camisa de uma forma muito, assim, em uma grande união mesmo, né? E eu fico muito feliz por isso. Estela, dentro da tua realidade, qual a maior mudança que você vê e que também causa esse impacto, né, no consumidor final? Temos muitas mudanças, né? A gente está falando bastante aqui de pecuarista, então a gente entende essas dificuldades. No setor agrícola e industrial também temos as dificuldades. Pensando na Buy My Sell, ela gera tecnologia, ela gera inovação para o setor. Então, a primeira coisa é mostrar para esses públicos, produtores rurais, pequenos, médios, grandes, hoje as empresas de biológico, as usinas, consultores agrícolas, mostrar e divulgar os trabalhos, os projetos e as soluções que estão sendo feitas para o setor. Então, acho que o primeiro ponto é levar esse conhecimento, porque eles desconhecem
o que está sendo feito, e isso é importante para eles, né? Nossa, mas eu nem sabia que tinha possibilidade de se fazer uma avaliação microbiológica em conjunto com as avaliações físico-químicas que já tem no mercado. Mas como que isso pode ser aplicado? É a mesma amostra. A mesma amostra de solo pode ser feito também um outro tipo de análise. Então, somar esses conhecimentos. Então, primeiro, mostrar para esse público as novas tecnologias, mas muitas vezes se tem uma resistência em relação à aceitação. Então, acho que o primeiro ponto aí é levar esse conhecimento, mostrar o quanto isso vai agregar, o quanto isso é um incentivo, não apenas um gasto, é isso que a gente está comentando, né? Porque para eles pode passar, nossa, mas é mais um custo que eu tenho aqui. Então, para um pouco, vamos entender o que esse custo vai agregar lá no futuro. E, logicamente, o futuro vai ser assim. A gente tem que levar esse conhecimento às novas tecnologias, porque senão esse produtor, essa empresa, esse consultor vai ficando para trás em termos, né, das tecnologias, dos avanços científicos. Então, a gente encontra, de certa forma, uma resistência. Quando eles conhecem as soluções ou veem muitas vezes que o vizinho está fazendo determinada análise, opa, se meu vizinho está fazendo, eu tenho que começar também a implantar na minha área. Então, muitas vezes é uma indicação de um consultor, uma indicação de uma empresa, ou do vizinho que comenta, olha, estou aplicando tal tecnologia, estou conhecendo as novidades que tem no mercado, e isso é atrativo. Também tem uma questão de geração. Então, nós temos as gerações aí mais dos avós, que desenvolveram muitas vezes uma agricultura, ou um setor industrial mais convencional. Depois, com o filho, que já teve uma abertura maior e uma aceitação à inovação, e agora o neto, que muitas vezes está à frente aí de tecnologia, já que é alguma coisa mais voltada ali ao celular, um conhecimento mais tecnológico, a aceitação é muito maior. Então, a gente tem algumas barreiras também de entender essa cultura, muitas vezes familiar, e se aproximar desse público, levando a tecnologia, mostrando as necessidades e como eles podem aproveitar esse conhecimento passado de geração a geração e como agora pode implantar essas novas tecnologias, mostrando o número, mostrando cases, aumento de produtividade, redução de uso de algum produto, né, por exemplo, químico, alguma alteração mais sustentável. Então, o mercado pede isso para as diferentes culturas, diferentes mercados. Acho que o mais difícil é essa conexão. Uma vez que a gente consegue a confiança desse público, a indicação, aí consegue fluir muito melhor. Então, acho que é importante isso de levar o conhecimento, de fazer essas conexões, eles estarem também abertos, né, a essas possibilidades. O Zina é muito legal quando eles têm projetos de inovação aberta, então a gente consegue fazer uma POC, quando o produtor junto com o consultor aceita fazer uma avaliação, mesmo que gratuita, uma primeira avaliação, um preço de custo reduzido para conhecer as novas tecnologias. E a nossa intenção é agregar também outras tecnologias ao mercado. Perfeito. E quando eu falo da Esther, eu já deixo até uma dica para vocês. Eu sempre falo sobre isso. Eu acho que a melhor decisão que a gente toma é em cima do conhecimento. Então, quando você conhece a proposta, de repente, se você acha que isso está muito longe, o pequeno produtor acha que isso não é viável, não é possível, procura as BIA, faz uma avaliação, identifica o que é possível, o que não é possível, para daí você tomar uma decisão. Então, dentro do mercado do solo, a mesma coisa, porque quando você tem um conhecimento, você entende o que é possível e o que não é. E se não é possível, você começa a mapear o que você precisa fazer para que isso seja possível. Então, agora, Laura, eu queria perguntar se você que está dentro de um setor que tem uma identidade tão forte, e uma tradição tão forte, o que me chama a atenção é exatamente a inovação que você traz, né? Como você falou, a cachaça Souza é que eu tenho um gênero, eu não bebo, mas se provei e não esgasga. Sim, fiquei cara com isso, eu contei para todo mundo. Mas assim, o que eu fiquei muito feliz é porque a gente tem a primeira cachaça que é 100% sustentável no mundo e a nossa produção brasileira. Então, eu tenho muito orgulho disso. E você faz um trabalho incrível. Como que você traz a inovação para um setor tão tradicional? Bom, primeiro, muito obrigada. A gente
é bom, assim, ouvir alguém falando dos nossos filhos, né? Porque acabam sendo filhos nossos também. Então, realmente dá muito orgulho. A questão do setor extremamente tradicional da cana-de-açúcar não difere muito do tradicional criador pecuarista, do produtor, do que assume a tecnologia, por exemplo, da inovação do teste do solo dele, ou da compra do medicamento, ou qualquer que seja a tecnologia que ele use lá na fazenda, porque as tradições têm que ser mantidas de alguma maneira, mas a inovação, assim, cabe em cada uma delas como coube agora na canavicultura. E aí, quando a gente fica linkando, né, tudo que as meninas trouxeram, e eu vou me ater um pouco à fala da Estela agora, a gente consegue acessar esse pequeno, como a Lília comentou, com uma tecnologia que até pouco tempo atrás a gente não conseguia nem imaginar sair do laboratório porque os custos realmente eram muito altos. Então, a inovação da canavicultura tem começado a ser mais aceita por 2 fatores que eu vejo, assim, sine qua non, né? Primeiro, a gente consegue ter uma disseminação da informação com uma velocidade muito mais alta agora. Então, eu acho que a gente está vivendo o melhor momento para falar sobre o que a gente faz, para explanar, para pôr para fora, para mandar um link, comentar sobre o que a gente tem feito, e essas informações chegam para aqueles que antes não conseguiam acessar muito, ou porque não tinham oportunidade da extensão dentro da universidade, que era basicamente quando a gente tinha ali, né, a atenção ao desenvolvimento das tecnologias, ou porque eles se viam muito pequenos, realmente, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro, e hoje a gente vê um cenário muito diferente. E a segunda questão que eu acho que traz muita luz é esse da gente conseguir unir a questão do investimento com o retorno financeiro. Quanto tempo a gente tem ali um payback, como é que essas análises têm chego ao produtor que vai assumir a tecnologia com uma velocidade muito grande? Até comentando com o que a gente fala das gerações, então quem abriu, quem desbravou, tinha uma ideia de retorno e era realmente de muitos anos. Hoje a gente fica pensando se a nossa próxima geração ainda vai querer trabalhar com aquilo. Então, para vocês verem como o tempo de retorno assim, é extremamente direto, né, sobre o que eles vão querer investir. E eu acho que esses 2 cenários de comunicação direta, de informação chegando, e dos tempos de retorno, do payback da conta que é feita ali rapidamente, ajudam muito essas tecnologias a chegarem ao pequeno, ao médio, e obviamente já são aceitas pelo grande com um volume maior. Na canavicultura, né, especialmente falando, nós somos pequenos produtores. Nós trabalhamos numa área de 15 hectares, agora recentemente a gente aumentou um pouquinho para 18 hectares, mas lá a gente consegue ter uma produção extremamente verticalizada, porque assumimos tecnologias que antes eram tidas restritas, talvez, na informação somente para os grandes. Então, nanotipologia da argila, como é que eu faço conhecimento da minha microbiota, que tipo de melhoramento, que tipo de variedade eu consigo colocar especificamente nesse solo. Estou falando de uma propriedade pequena com 43 variedades, numa multiplicação assim, de novo, né, tão verticalizada, tão crescente, que a gente consegue mandar 100 mudas para um produtor que usa aquela cana para o trato do gado, para fazer uma silagem pequena. Ele consegue multiplicar essas 100 mudinhas em 6, 8 meses para fechar 1 hectare. Então, ele consegue ter um dinamismo ali, aceitar a tecnologia, né, talvez que custaria muito, mas de uma maneira muito rápida. E eu acho que isso deu esse impulso grande para que a gente tivesse, então, mesmo num setor tradicional como a cana-de-açúcar, o aceite dessas inovações, dessas tecnologias super bem-vindas. E o que eu acho que é mais interessante é que quando a gente fala, né, da cachaça, ela é brasileira. Para ser cachaça tem que ter sido feita aqui no nosso território. E hoje, orgulhosamente, a gente divulga o primeiro destilado das Américas. Quantos de nós cresceu vendo novela, por exemplo, onde o homem chegava no final do dia e pedia para a esposa vir servi-lo, sei lá, um copo de uísque. E a gente paga absurdos, assim, por um destilado que não é nosso, né? Não tem a tradição nossa aqui. E a gente tinha bem esse cenário configurativo, então, do homem chegando cansado do trabalho e a mulher vindo trazer uísque. Hoje, eu estou presidente da Câmara Setorial da Cachaça do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente tem uma mulher falando de cana-de-açúcar, cachaça, que é um produto extremamente brasileiro. E eu falo isso, assim, com uma felicidade tão grande, porque olha como a gente conseguiu em pouquíssimo tempo, do tempo que eu assistia novela, por exemplo, de pequena, até a gente conseguir agora falar de um produto brasileiro com essa mudança de cenário tão drástica. A gente tem começado a enaltecer um produto de novo, como vocês falaram, que é nosso, que é do Brasil.
Pô, a cachaça já tem mais de 5 séculos. É o primeiro destilado das Américas, né? Como eu falei, muito mais antigo que tequila, que pisco, que o próprio bourbon norte-americano, né? Esses whiskies que a gente paga fortunas, enfim. E tem madeiras nossas no envelhecimento, tem a cana-de-açúcar que representa grande parte aí do PIB, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, das grandes regiões produtoras de cana. Então, olha que bacana, né? Como é que a inovação cabe em tudo isso e como essa informação, esse aceite de novas tecnologias tem dado um dinamismo, esse crescimento que a gente falou extremamente acelerado em pouquíssimo tempo. Os produtores têm conseguido assimilar isso nas suas produções e entender que isso faz sentido já agora, né? Que esse retorno é muito ligeiro se assumido imediatamente. Então, eu acho que é esse o cenário que faz a inovação estar dentro de um setor tão tradicional como a cana-de-açúcar. Que maravilha. Mais uma vez, valorizem o nosso produto. E para vocês que não conhecem, sigam a página do Suzé e vocês vão entender por que eu admiro tanto o trabalho da Laura e de toda a equipe. Obrigada. Bom, a gente tem agora aqui vários setores, né? Cada um na sua realidade, cada um no seu desafio, dentro aí da empresa de vocês. Mas tudo unido pelo agro. E aí eu queria saber de vocês, e eu vou começar com a Lídia, como que vocês identificam, né? Qual a visão de vocês em um formato como esse, onde a gente tem setores diferentes, né? Aliás, empresas diferentes daqui do mesmo setor, essa troca que a gente está tendo aqui. Então, Lília, eu gostaria que você compartilhasse. Acho que você deve ler pensamento, né, André? Porque eu tô aqui emotiva, né, de ver e dizer quanto isso, para mim, é motivador escutar a fala de cada uma de vocês. Porque quando, na rotina, a gente está ali na nossa área, né? Pensando, eu vou falar especificamente, no gado, no melhoramento, que envolve sustentabilidade, tem que ter tomar cuidado para não emocionar demais, né? Mas, assim, quando eu escuto a fala de vocês, me arrepia, tem tudo a ver, né? Somos de empresas diferentes, mas estamos totalmente conectadas. Como eu preciso... A fala de vocês me dá um ânimo de fazer melhor. Então, assim, quando eu penso, precisamos levar, e coisas que vocês falaram que eu pessoalmente acredito muito, eu já falei isso muito para a Andréia e para a Maibe em específico, levar acessibilidade ao pequeno produtor, pequeno e médio produtor, né? Isso é uma coisa até algo muito pessoal também, né? Além de estar alinhado com a empresa. Porque olha a importância do trabalho que cada uma de nós fazemos que impacta no outro. Você disse onde que os animais ficam, né? Ficam no solo e os animais precisam da tecnologia, como a Maibe falou da IATF, que foi uma revolução, né? É ela que produz o alimento de alguma forma para os animais. Você que está aqui divulgando, não tem como nós dizermos que não somos de empresas diferentes, mas estamos e somos corresponsáveis para que o agro cresça, para que nós estejamos elevando o valor do nosso papel mundialmente. Né? Não digo nem no Brasil, nós temos uma importância mundial, mais uma vez, eu e os dados, mas tem um momento da história dentro da pecuária onde teve uma questão de sanidade no gado brasileiro, onde a nossa oferta mundial diminuiu e o preço mundial da carne elevou. Por quê? Porque nós somos ponto determinante da proteína animal. Só quando eu falo de proteína animal, mas para ter, mais uma vez, tem o solo, tem a tecnologia, tem a alimentação, que são tudo coisas correlacionadas. Então, eu vou falar aqui do melhoramento, mas tem o melhoramento, tem a nutrição, tem a sanidade, e dentro do melhoramento as tecnologias, e tudo com entrega, como você falou, né? A gente não tem que falar, claro, o que aquilo vai me retornar, né? Então, é dentro da produtividade, do resultado, e mais do que nunca, da sustentabilidade.
que é uma exigência não para amanhã, é para ontem, né? Nós já estamos sendo cobrados por coisas que se tem, como na Europa, então a gente tem que correr muito, e somos, como se diz, né, o brasileiro é criativo, e somos muito hábeis em nos adequarmos para as demandas e fazer acontecer. Então, assim, é realmente uma satisfação. Eu escutando as meninas aquilo, eu falo, nossa, isso daqui é uma gasolina, é um álcool, é um diesel, é o etanol, principalmente, aqui para o meu dia a dia. Como eu preciso fazer bem feito o meu trabalho e como eu preciso divulgar e apoiar meus pilares irmãos. Eu chamo vocês, nas minhas palestras, de pilares irmãos, né? Então, extremamente importante esse bate-papo, extremamente importante nós entendermos a importância do outro e o meu no outro, né? Somos correlacionados. Então, tudo a ver, essa conversa faz todo sentido, esse bate-papo aqui, e a valorização, né, do nosso colega e do nosso próximo dentro do nosso setor. Ah, que maravilha. Eu fico muito feliz, de verdade, para que a gente possa, assim, entendendo a importância de cada oportunidade, né, que a gente tem. E eu fico muito feliz, Juliana, de coração. Obrigada. E já aproveitando, gente, a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, mas a Lília, ela tá com a agenda bem apertada e eu peço aqui para vocês, então eu vou pedir licença para as meninas, a gente vai continuar conversando, mas ela precisa ir, porque ela tem um outro evento que, aliás, já está acontecendo, e eu agradeço de coração a sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Peço desculpas, né? Mais uma vez, uma conversa muito agregadora e agradável. É que realmente tem um outro evento para falar do agro, né? Para comentar o agro. Então, é um bom motivo, né? Mas obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Divulguem, apoiem a cada um aqui das empresas, somos relacionados e com certeza, de alguma forma, a você que está nos ouvindo. Muito obrigada, André, pela oportunidade e pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Lília. Pessoal, então, retomando aqui o nosso podcast, né? Agradeço demais aí a vocês. Eu vou retomar a pergunta para que vocês possam compartilhar a ideia de vocês. Então, cada um aqui tem uma realidade diferente, unida pelo setor do agro. Como que vocês veem esse movimento, esse encontro, para que o setor continue crescendo? Então, vai. Eu vejo que é fundamental, né? Assim, é extremamente importante. Não só o agro, eu acho que em várias áreas, né? As coisas para elas acontecerem, ter um resultado satisfatório para chegar lá no cliente, que é, né, lá no produtor final, tem um monte de braço agregado. E se você faz uma coisa e não tem conhecimento do outro, se as coisas acontecem separadas, elas andam mais devagar. Como a Lilian já falou, o agro ele tem um papel fundamental na economia brasileira e no PIB. E o agro, ele é uma junção de várias coisas. Ela falou, ela trabalha com melhoramento. A gente trabalha com desenvolvimento de remédios para o melhoramento genético, né? A gente faz hormônio para inseminação artificial, que é extremamente criterioso. Você vai, né, ajudar a conceber ali. Para você conseguir que tenha esse melhoramento genético, uma coisa que é extremamente importante é você usar o medicamento e o seu animal ter um bom score corporal. Para que ele tenha um bom score corporal, ele tem que ter ele tem que ser bem alimentado. Para ele ser bem alimentado, para ele ter um bom pasto, você tem que ter feito uma boa análise. Entendeu? Só a gente consegue perceber que ninguém de nós aqui tem a suma importância que tem no todo se estiver sozinho. Não é? Então, assim, eu acho que... para que eu vou fazer remédio se não tiver inseminação, ou se tiver inseminação, mas não tiver pasto, entendeu? Então, assim, eu acho que é fundamental. Acho que essa conversa, ela é extremamente importante. Às vezes, não é só para o produtor, é até para a gente entender onde é que estão todas as etapas e a gente conseguir se comunicar e fazer as coisas chegarem mais fácil para o produtor. Perfeito. Esse ponto é muito interessante, né? Porque aqui a gente realmente está falando sobre isso. E eu fico muito feliz por a gente poder partilhar. Então, Esther, para você,
né? E na sua visão, como que você vê essa oportunidade? Realmente, como a Maíbe comentou, é fundamental em todos os setores. Falando do setor agrícola, né? Então, eu consigo desenvolver e aplicar uma tecnologia. Mas eu sei que existem outras tecnologias que agregam a minha solução. Então, essa parceria dentro da minha área, da micro-área de atuação, ela é importante. Então, eu faço um pedacinho, o outro complementa com outro pedaço, uma outra análise, o outro complementa com um produto. Você tem um consultor que leva essa inteligência e interpretação, mas isso se expande a outros setores. Eu não posso estar só aqui no setor agrícola ou só na análise de solo. Isso se expande para a indústria, para o setor de pecuária, a conexão com o cliente, com o consumidor, com os produtos que estão relacionados. Então, você começa a entender que isso se expande daquele setorzinho que a gente está para outros setores. A parceria, ela é importante. É uma parceria comercial, mas vai muito além das parcerias comerciais. Muitas vezes a gente não consegue avançar determinados pontos ou caminhos se não tiver essas parcerias, essas conexões. E eu acho que todas nós aqui podemos também ser esse ponto focal de conexão com outras soluções, com outras empresas, com os clientes, indicando, né, os serviços, mostrando, olha, essa empresa desenvolve essa tecnologia, oferece esse tipo de produto que pode conectar com outra pessoa. Então, acho que a gente também tem esse papel importante na conexão para se estabelecer novos caminhos, novos pontos e até eliminar algumas dificuldades que o setor encontra. Sim, até Vencer as porque nessa barreiras. troca, quando a gente compartilha uma experiência, a gente acaba diminuindo o tempo do outro, né? Sabendo que a gente já passou por aquilo e como que a gente resolve. Então, essa troca é muito intensa. Laura, para você, dentro da sua visão, como que você vê essa oportunidade? Bom, eu vou me ater muito ao que a Lilian falou também antes de sair, da questão da integralidade. Quando a gente. Eu vejo hoje, né? A gente tem que ser extremamente especialista no que a gente faz, mas generalista na condição de enxergar quais ambientes a gente pode performar, o que a gente pode entregar, quais são os tipos de cliente que a gente deseja, inclusive, ter. Então, eu acho que essas conexões, isso que a gente falou, né, de chegar na pessoa certa, tem muito a ver ao propósito que você quer entregar, assim. O que é seu ponto final? Eu não quero só ter o cara que consome a cana-de-açúcar ou que degusta cachaça. No final do dia, a gente que vende variedade de muda, atendeu aquele pequeno que não sabe sobre a propriedade dele, então você estimula ele a conhecer um pouco mais, fala do melhoramento das variedades que estão lá dentro, que a equipe de cruzamento, hoje no Brasil a gente tem 3, 4, se a gente expande para Cana Energia, então que esses grupos já trabalharam para que chegasse nele a melhor variedade para aquele tipo de solo, que agora ele tem o conhecimento da propriedade dele, e aí isso no final do dia dá essa genuinidade, essa questão real do que a gente está vendendo. Não é um produto, ela chega como uma solução. Pega toda a dor dele, todo o problema que ele tem, aquilo que a gente falou lá atrás, né? O quanto ele vai ter de retorno, o que ele espera. Não porque ele está só comprando um pé de cana ali, uma mudinha, mas porque ele está entendendo que tudo aquilo vai agregar na produção, seja imediatamente, a médio prazo, né, a longo prazo. Então, eu acho que isso da integralidade no agro tem muita força. E aí, uma coisa que a gente falou aqui, né? Quantos pratos no mundo são brasileiros? Quantos tem, seja o vegetal, a proteína animal? A gente esquece que a gente veste o agro, a gente calça o agro, dirige o agro. E aí a gente tem muito problema, às vezes, de reportar isso ou de ouvir isso pela mídia, porque tem o agro é pop e 5 segundos depois estou consumindo veneno, porque... Então, assim, o cuidado que essa informação chega tem que ser... É um cuidado mesmo, tem que ser muito bem trabalhado. As bases que eu acredito que a gente tem que acessar, e aí eu faço um parênteses aqui para o pessoal do De Olho no Material Escolar, que é fantástico, são meninas que têm esse cuidado, inclusive em Brasília, recentemente a gente teve elas tiveram um trabalho muito árduo lá de rever todo o conteúdo que vai ser usado pelos próximos 10 anos, porque essa juventude, essa infância que agora consome essa informação, além de ser o consumidor do amanhã, é o cara que vai viver no mundo que a gente vai deixar. Então,
vou dar um exemplo simples para vocês. Adoraria que a gente conseguisse levar os meus filhos, por exemplo, lá na MAIB para ver a questão do melhoramento, do cuidado que tem com o remédio que é feito para que haja o cruzamento bem feito. Mas também gostaria que eles fossem a um laboratório, saber como é que a gente faz uma análise para fazer uma recomendação ideal. E o que eu posso fazer no meu trabalho é abrir a porteira para que as escolas, as crianças, os filhos dos funcionários, a família de quem interage conosco ali diretamente e indiretamente, veja isso acontecendo. É isso. Então, um exemplo assim, só para fechar, muito simples, que eu acho que é possível que todos nós façamos, é trazer as bases, quem está hoje ouvindo, aprendendo, construindo o raciocínio de amanhã, né? Espero que lógico, um raciocínio muito mais bem construído, enfim, do que a gente tem visto por aí, que eles conheçam a nossa verdade, a nossa realidade, de novo, essa integralidade do agro, né, da gente vestir, calçar, comer, viver, abastecer, enfim, mas como isso pode impactar de uma maneira positiva no que vai ficar para eles lá na frente. Quando a gente recebe uma escolinha com crianças aí de 7, 8, 9 anos, e eles veem que é possível compostar o lixo orgânico da casa deles, eles não estão só diminuindo o lixo que vai ser coletado pela prefeitura no final do dia. Eles estão aprendendo a fazer um composto, um adubo de uma horta que eles montam na casa deles. Então, a gente está falando de uma redução direta no custo de vida desse funcionário, dessa criança, na melhora da alimentação daquela família. Não dá para ele deixar de comprar absolutamente tudo que é verdura, que é fruta, mas ele já começa por ali. Ele já cresce imbuído dessa questão de coisas conseguem circular dentro da minha casa. Nós fomos criados, acredito que na mesma geração aqui, a gente fazia carrinho de caixa de papelão, né? Porque a gente não ia toda semana no shopping, comprar presente, brinquedo novo, não. A gente fez boneca, ontem mesmo eu estava falando sobre isso, né? A gente fez boneca de palha ali com roupa de saco de café, na roça a gente sempre fazia isso. E tem frases que eu até usei na outra vez que eu tive com a Andréia, que é do boi e a gente usa até o berro. Exatamente. Talvez a praticidade do dia hoje tenha se tornado tão grande que estourou ali o salto do sapato. Você entra, pede um full, que chega amanhã, o mesmo sapato. E a gente esquece de levar no sapateiro, por exemplo. Gente, nossos avós matavam o boi, comiam a carne, usavam a gordura para guardar, o couro curtir para fazer daí o sapato. Então, assim, tudo isso estava pronto, que eu digo, estava disponível ali. Só que tinha o tempo de produção. E aí essa praticidade hoje tira isso pra gente, né? Fica tudo muito descartável. Então eu acho que abrir as nossas operações, as nossas produções, para que as pessoas vejam todo o tempo que é gasto, toda a lentidão, às vezes até uma rapidez, mas assim, todo o processo sendo feito ali, tudo que dá para eles aplicarem no seu dia a dia, é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Ah, mas eu vou trabalhar com TI, eu quero entrar na faculdade de nanotecnologia, não sei o quê. Mas pode ter certeza que você vai precisar do agro em algum momento até chegar lá e lá dentro também. Ah, mas eu vou trabalhar com, sei lá, foguete. Filho, tenha certeza que o próximo SAF que você vai usar, seja na aviação, seja... É do agro. Hoje já é fonte de canola, grande abastecedora desse mercado, etanol, a gente já tem visto a cana-de-açúcar se voltando para a produção desses SAFs. Então... não tem como separar uma coisa da outra. E eu acho que acessar talvez essa base, né, das crianças, dos jovens, seja o melhor caminho para isso, para que a gente tenha essa comunicação fluida aí e não tenhamos que ficar pregando só para convertido, né, que é fácil, assim, mas que a gente tenha uma fluidez na comunicação para quem vem depois, para quem vai herdar aí esse planeta que a gente está tentando deixar melhor. Isso é importante, Laura. Essa sua fala é muito importante porque, assim, é exatamente sobre isso, né? A gente acaba focando muito em passar informação, em divulgar para quem está, que o produto, né, que vai consumir, para o consumidor final. Mas quando a gente pega a base, que é a criança, ela já vai crescendo, né, com essa mentalidade. Uma fala da Laura durante o podcast, que eu cheguei em casa falando super entusiasta, pensei, gente, a Laura falou que o filhinho dela, com uma idade tão, né, tão novo, tá separando o lixo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas eu não ensinei isso para os meninos, né? Hoje eles sabem, mas assim, olha a importância que tem, porque aí ele educa os pais, né? Então é tão importante, eu vi o trabalho dela receber as crianças, ainda
falei para ela, eu disse, ai, eu vou lá fazer, então eu quero ver. Eu falei para o Daniel, aproveita a água da chuva, aproveita. Então, tudo é aproveitado. E é bom a gente se deparar com essa realidade, porque ela falando agora dessa questão do lixo, né, que quebra, a gente joga fora, a impressora deu problema e eu mandei o cara, ó, não adianta, não conserta, porque... mas eu tenho uma promoção, né, para vender, ou não sei o quê. Aí o meu filho, ele é super curioso. Aí ele falou, mamãe, tá pra cá. Consertou. Tá funcionando, jeito. Né? Então, assim, isso aconteceu no meu computador, parou de funcionar a tecla. Ai, ó, não sei quanto, não vale a pena, porque não tem garantia. Nananana. Aí ele disse assim, eu abri ele, mãe, clica aí no i. Aí eu, ué, tá funcionando. No K, tá funcionando. Ele falou, então, agora eu vou contar. Porque eu abri o seu computador e não falei nada pra você. E se desse errado, né, Ia continuar errado, Lázaro. eu ia levar uma bronca, mas deu certo. E eu tô usando. Então, assim, quanto que é importante isso? A gente ter essa mentalidade. E agora a Laura falando, às vezes eu sou muito assim, eu falo, gente, vai ficar gastando? Vai aqui. É a nossa responsabilidade no pequeno de todos os dias. É isso aí. Né? Então, isso é muito importante. Já puxando a fala, a gente falando sobre esse universo, essa responsabilidade, a questão da sustentabilidade está muito forte. Né? E a gente, como a Lilian falou, a gente já tem o impacto das decisões erradas que a gente vem tomando. Então, a gente está num momento crucial, que é, eu preciso decidir, né? E sobre essa decisão, sobre sustentabilidade, eu vou até começar com a Laura, porque, assim, ela falou agora sobre isso, e vocês fazem um trabalho muito legal. Uma cachaça 100% sustentável, né? A primeira no mundo. Laura, qual que é a tua visão? Né? Eu sei que a tua responsabilidade é gigante, né? E eu já te parabenizo por isso. Mas, assim, para você, como que você vê essa questão da sustentabilidade? Bom, eu adoro falar sobre isso, porque, de novo, a gente volta para essa responsabilidade de contra esse imediatismo, enfim, essa coisa tudo. Mas eu falo que a gente não inventou nada, assim, a gente não inventou a roda. A gente volta para essa frase aí do bois até o berro. O que a gente fez lá foi só dar a oportunidade de um resíduo que já era gerado numa produção inicial nossa, que é a muda pré-brutada, e deixava um resíduo extremamente nobre no nosso final do dia, que eram os toletes. A gente viu uma oportunidade de processá-lo e daí ter um novo produto. Então, quantos de nós, de novo, né, na nossa casa, a gente descarta sem saber se tem um outro uso, se pode, enfim, beneficiar alguém, e nas nossas produções isso também acontece. Então, eu acho que a primeira sustentabilidade, o primeiro passo dentro da sustentabilidade é enxergar o que você já tem. Não precisa comprar nada novo, assumir um negócio extremamente caro. Nossa, é muito difícil, é muito caro ser sustentável, ter selo e tal. Mas será que você está olhando exatamente para aquilo que você já faz? Eu hoje tenho acesso, graças a Deus, assim, a muitos produtores de cachaça por conta da Câmara Setorial. E alguns deles falam assim para mim, Laura, para mim é impossível exportar, ou é impossível tirar essa certificação. Alguns vêm para a gente, inclusive antes de entrar na Câmara Setorial, e falam, eu não consigo me tornar legal, é tudo muito caro. E aí a gente vai desmistificando essas dificuldades. Fala, caro quanto? Não é muito mais caro se você tiver um problema, responder um processo, porque você está vendendo algo ilegal, que coloca a pessoa em risco, só porque você deixou de fazer isso, que é um atendimento básico ali, à legislação, ao ministério. Então, será que caro não é deixar de fazer o certo? E aí, será que caro não é deixar de olhar o que você já gera de problema, de resíduo, que pode retornar como produto, né, dentro da sua produção? E quando a gente começa a enxergar isso, de novo, né, eu volto a imaginar os meus avós, ou bisavós morando na fazenda e não deixando jogar absolutamente nada fora. Quanto doce de casca de laranja a gente comeu nessa vida? Casca, né? É exatamente isso. Quanta roupa a gente recebeu, assim, que foi vindo de primo para primo, irmão mais velho. A gente não acessava lá no Dicom, fazia um enxoval novo, chega em 24 horas. Por que, né, que a gente deixou de olhar para isso? Então, nas produções, nada mais vejo do que a gente ter deixado de olhar essas oportunidades. E trazer isso à luz hoje é, para mim, a base da sustentabilidade. Então, é olhar o que você já tem. E aí, depois de alguns anos produzindo, a gente consegue ter os selos, a MyBT fala, né, da certificação, mas só porque a gente começou nos dando a oportunidade de ver o que dava para melhorar, o que dava para otimizar,
como dava para minha mão de obra estar mais satisfeita no final do dia. No final do dia é isso também, né? Nós temos 32 famílias que trabalham conosco lá. Quanto de informação que elas adquiriram nesse dia de trabalho vai ser revertido como coisa boa na casa dela? Quanto ela pode trazer da casa dela de experiência, por exemplo? Vou dar um exemplo para vocês prático. Aqui a gente não usa nada de insumo químico, né? 100% da nossa produção, por ser orgânica, é de bioinsumos. Então, teve uma época que a gente fazia um DDS, um diálogo de segurança diário, e eu cutuquei eles para trazerem ervas. Como é que você usa essa erva? Traz uma história, sua família, um chá, E essas funcionárias, a gente tinha 2 irmãs, hoje elas já se aposentaram, mas estavam conosco desde o começo, e elas faziam assim: olha, a gente usa muito isso aqui como repelente. As crianças iam com a gente muito pequenas no campo. Falei, cara, vamos tentar fazer não sei se fazer um óleo, algum curtido aqui, e usar na nossa cana, né, no nosso cultivo, assim, já que ele tem um poder repelente tão grande, por que não? Vamos ver se não queimar a cana. Então eu falo, olha isso, eu tinha esse conhecimento contratado, pessoas que estavam ali dentro fazendo uma operação que era plantar a cana, cortar a cana e tal, mas que tinham esse conhecimento que estava sendo zero aproveitado, porque a gente não dava a chance de ver o que a gente já tinha em casa. A partir do momento que se abre para fala, abre uma caixinha de sugestão ali na empresa, traz de novo as famílias dos funcionários para ver o que eles fazem o dia todo. Às vezes eles passam muito mais tempo conosco do que com os seus em casa, né? Então deixa o seu filho ver o que você está fazendo aqui dentro. O seu marido, às vezes, pode levar uma ideia daqui para a empresa que ele trabalha lá na cidade. Eu acho que é isso. Eu acho que a sustentabilidade começa na oportunidade que nós nos damos de olhar para aquilo que já é possível fazer, sem que hajam grandes investimentos, sem que haja uma mudança toda na cultura, mas para que a gente aproveite melhor o que a gente já tem, sabe? Eu acho que é isso. Resgatar muito do que a gente, em algum momento aí, deixou esquecido, porque ficou muito rápido, né? Muito fácil ali. E nem sempre o caminho fácil é o certo, né? A gente que Às vezes a gente demora. a porta larga não leva a um caminho melhor que a estreita. Exato. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que a sustentabilidade tem muito a ver com essas oportunidades que a gente deixa de enxergar internamente. Então, a minha sugestão realmente é para que comecemos a olhar para dentro do que a gente quer, para dentro das nossas companhias, e daí otimizar todos os recursos que a gente já tem lá. Sejam recursos, pessoas, né? Tudo que a gente consegue de uma maneira melhor otimizá-los ali, usá-los enquanto ideia, enquanto operação, mas também recursos físicos, produtivos, a verticalização da área é exatamente isso, né? Eu não quero aumentar a minha área, eu quero produzir mais com o que eu já tenho ali. Então, eu acho que a sustentabilidade basicamente é isso aí. Perfeito. Estela, e dentro da tua realidade, como que é, né, a Bioarcena, ou Stella, vê essa questão da sustentabilidade? Eu acho que a nossa preocupação ali como empresa, como By Mycel, foi de fato de gerar um conhecimento, uma inteligência, uma solução que pudesse agregar ou ser um parâmetro de sustentabilidade e de qualidade, de saúde do solo. Então, já existem algumas outras análises consolidadas, como análise físico-química, hoje o uso de drone, de satélites, e o uso indiscriminado ali do solo, da aplicação de alguns insumos químicos e até a não verificação desses parâmetros microbiológicos fez com que esse uso muitas vezes degradasse ali o solo. Inclusive, nós aprovamos um projeto já em finalização, que é um projeto Soja Sustentável do Cerrado, e junto com um outro parceiro, uma outra empresa, que é o Verde Novo Sementes Nativas, trabalhamos na recuperação de áreas degradadas. E quando eu conversei com a Bárbara, que é dessa empresa Verde Novo, ela falou, nossa, estava buscando uma outra empresa que poderia somar ao meu conhecimento e à minha análise, porque eu preciso ter parâmetros, né, microbiológicos para indicar que está sendo feita aquela recuperação da área. Não posso só aplicar um determinado produto ou só fazer uma avaliação química, física. Eu preciso mostrar que eu tenho determinados micro-organismos, macro e microfauna, associados a questões climáticas hoje, associados à genética, né, dos cultivares.
Então, são vários pontos que a gente acaba conectando, né, pessoas e empresas e mostrando que aquele pedacinho de análise que eu faço, somado a outras análises de outras vertentes, estão mostrando agora a saúde do solo, a saúde do ambiente e recuperação dessa área. Então, são áreas ali que, por mais de 30 anos, tinha pecuária, solo compactado, dificuldades ali no manejo. Então, a solução ela permite esse direcionamento, tanto na redução de algum produto específico, algum produto químico, somado a outras possibilidades, talvez adicionar algum produto biológico, ou uso, inclusive, de solo ou de micro-organismos de áreas nativas próximas. Então, essas áreas de recuperação, um trabalho que, logicamente, começou agora, mas que vai ter uma resposta a longo prazo, e também tem essa questão do tempo. Às vezes a pessoa imagina, olha, eu vou fazer uma análise ou vou fazer um manejo diferenciado hoje, mas eu já quero ter um resultado amanhã. Amanhã que eu diga 2, 3 meses próximo. E não é assim. A gente está trabalhando e estudando um ambiente vivo. É o solo com a planta, com as conexões com os animais, com aspectos climáticos. Então, se necessita de um tempo para entender um pouco melhor, né, de como direcionar esse manejo, fazer talvez uma inserção esse ano, no próximo ano fazer uma nova avaliação, uma nova integração, entendendo as novas possibilidades que existem. Então, é interessante isso e principalmente essa mensuração. Porque aí sim eu posso dizer, eu tenho uma área que está em fase de recuperação, eu consegui mudar ou direcionar o meu manejo para algo mais sustentável, fazendo algumas reduções, fazendo algumas inserções. Não é uma mudança, porque é até difícil para o produtor, para o consultor, né, indicar para esse produtor uma mudança drástica. É aos poucos, você ir mudando, você ir conscientizando também para essas ações mais sustentáveis. Então, é importante, é algo que já está sendo consolidado. Algumas culturas já têm essa exigência, principalmente nas certificações. Então, café regenerativo, então você já tem essas certificações, essas necessidades desde o plantio, e aí você tendo essas mensurações, a coleta e depois toda a parte de venda, armazenamento, venda. Então, já se tem preocupações em determinadas culturas e outras já estão buscando esses aspectos. Perfeito. Bom, a Quimera tem aí um produto, né, que veio, realmente fico muito encantada com a Quimera. Eu falei para a Mai, lá na fase que estava para ser aprovada a fábrica, nossa, meu marido chegou assim, mas a fábrica é sua? Acho que eu cheguei em casa super feliz. Ela foi comemorar. Ela foi. Tem que comemorar. Pois é, porque eu fiquei tão feliz e eu falei assim, gente, olha, se a gente parar para pensar, a primeira fábrica que nasceu do startup com um projeto tão gigante, né, tem uma responsabilidade tão grande que não é um sacrifício animal. Então, Maibi, para vocês da Quimera, né, essa questão da sustentabilidade. Olha, eu acho não. A Quimera ela já nasceu com a ideia de sustentabilidade sem saber. Eu estou imaginando agora, ouvindo a Laura falar, da gente olhar para dentro, olhar o que a gente sabe fazer, olhar o que a gente já tem e reaproveitar, né? Eu vou falar um pouquinho de um produto para você entender. O primeiro produto da Quimera é um hormônio que ele induz a ovulação numa vaca, tá? Até para fazer IATF, você precisa estar com a vaca ovulando. Como é que era o produto que tinha no mercado, que ainda tem? Algum tempo atrás se descobriu que uma égua, quando ela está prenhe, ela produz no organismo dela um hormônio. Por algum motivo, a égua é o único animal no mundo que produz esse hormônio. E que quando você tira esse hormônio da égua e aplica em qualquer outro animal, numa vaca, numa porca, você induz a ovulação naquele animal. Ele aumenta a indução da ovulação. Só que ele tem um problema. A égua ela só produz isso daí no comecinho da gestação, da prenhez. Depois ela para de produzir. Então, como é que a indústria farmacêutica sempre fez há anos? Tinha uma fazenda, que são conhecidas como fazendas de éguas prenhes. As éguas ficam lá e a égua fica prenhe e você fica extraindo o hormônio e separando e vendendo. Como ela fica prenhe, como ela produz o hormônio num espaço de tempo pequeno, ela fica prenhe, tira o hormônio, induz ao aborto, fica prenhe, né? Então tem um maus trato de animais absurdo. Sempre foi
não é aceito, não é que é aceito, mas sempre foi feito assim porque não tinha outra maneira de fazer. Então eu vejo aí os maus tratos enormes da égua, um espaço enorme que você tem que ter com essa fazenda para ter esses animais, fora vários outros fatores. O primeiro produto que nós fizemos foi o quê? Foi pegar o que a gente tinha dentro de casa e sabia fazer. O Camilo, há 23 anos, quando começou a Quimera, ele desenvolvia moléculas recombinantes para a Universidade de São Paulo. Então ele sabia como fazer. Quando ele viu esse problema da égua, ele falou assim, eu vou fazer uma molécula recombinante para produzir esse hormônio. Então, assim, para ele era uma coisa, né, assim, não era tão difícil. Então, o que nós fizemos? Primeiro produto. A gente pegou o DNA da égua, entendeu a fitinha ali que produzia aquele hormônio, trouxemos para dentro do laboratório e a gente fez um hormônio que faz o que o corpo da égua fazia. Então, assim, a gente produz sem maus trato de animais, sem precisar daquele espaço todo para, né, para o pasto. E principalmente, que eu acho que, assim, é um dos pontos mais importantes, com um custo até 50% mais barato. Por quê? Porque você não tem uma égua, você não tem todo aquele espaço, né? Assim, o que a gente precisa de 600 éguas, a gente faz um espaço de 80 metros quadrados. E quando a gente começou a fazer, quando a gente começou a falar disso, todo mundo dizia que a gente era doido. Por quê? Porque o da égua já funciona, como é que você vai reproduzir? E principalmente por quê? Fazer um medicamento no Brasil e regulamentar o medicamento, o hormônio ele tem a maior taxa de complicação no Ministério. Ele é hormonal, ele é OGM, ele é injetável e ele vai ser aplicado num animal consumido. Entendeu? Então, Tem que ver, inclusive, a integrabilidade. ele não chega a ser OGM quando você entrega, ele é puro quando você entrega, mas o processo de produção é recombinante. Então, quando a gente começou a fazer, primeiro todo mundo achava que a gente era doido, porque fazer isso daí, e segundo, porque era muito complicado. Então, eu acho que aí já estava a sustentabilidade. É a gente usar o que a gente já sabia fazer, é a gente fazer mais barato, é a gente, né, a gente trazer uma forma de fazer mais limpa e a gente trazer um custo mais barato, porque E não trazer o sofrimento. sofrimento do animal. Né? Exatamente. Porque logo em seguida ele aborta. Ela aborta e dela fica prenhe de novo e fica no ciclo. E o fato de não ter, né? Assim, existem outras fábricas no Brasil, né? Que elas são aprovadas pelo Ministério para fazer o que a gente faz, mas são todas fábricas grandes ou multinacionais. Não tem nem empresa de pequeno porte. Assim, a primeira startup foi a gente. Por quê? Porque a gente não tinha noção de que era uma coisa tão difícil. Porque a gente começou a fazer achando assim, olha, o Camilo sabe fazer, o problema existe, o mercado existe, então nós vamos fazer. Aí quando você vai fazendo é que você vai descobrindo que o regulatório ali, ele não é assim uma coisa tão simples. Amiga, mas Pensando, né? mas dá para fazer. Tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter fé, muita fé em Deus. Mas dá. Então eu acho assim, olha, a Quimera ela tem uma preocupação com a sustentabilidade desde a criação, né? Quando você reduz espaço, você tira maus tratos de animais, você reduz até consumo de água, se você for pensar, de tudo, entendeu? E esse foi o primeiro. Agora a gente tem outros projetos que estão caminhando aí, mas são todos voltados para isso, né? Voltados para a área da pecuária, mas principalmente projetos voltados aonde a gente reduz algum maus tratos de animais. A ideia é onde você tem um medicamento que você precisa de algum resíduo de um animal, a gente tira o animal, traz para dentro do laboratório, faz sem maltrato e com um custo bem inferior. Agora vocês entendem por que eu fiquei tão entusiasmada da minha história da Quimera. Por isso, quando foi aprovada a fábrica, a gente estava junto, ela falou assim, amiga, foi aprovada. Tava tomando café. Eu dei um grito, eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu cheguei em casa assim, Daniel, calma. André, você me põe doido, porque você chega da rua, você vem assim, tão acelerado, e não sei o quê. E eu, não, vamos comemorar, tem que brindar, vamos para a igreja, vamos rezar. E é assim, né? Porque eu falo, gente, imagina, se a gente parar para pensar, você, 10 anos, Foram 10. dentro de um projeto, onde você está indo contra a maré, porque todo mundo está achando louco, Sim. né? E você, assim, saber o teu papel, né? E aonde você quer chegar. E aí, quando eu fiz essa pergunta para o Camilo e para a Maibel, eles falaram assim, mas então, André, a gente não sabia nem onde a gente queria chegar, porque a gente tinha que apagar incêndio todo dia. É isso mesmo. Então, a gente focava assim, qual é o próximo desafio? O que a gente tem que fazer? Era isso. Mas eu fico muito feliz. E, gente, a gente ficaria aqui horas falando, né? Mas, assim, a gente indo para a reta final, eu gostaria que vocês
desse uma mensagem final dentro de tudo isso que a gente falou, porque os desafios, ele acontece, né? Vem aí a noção do espaço que a gente está, como a Laura falou, a gente começa um projeto, a gente acha que vai ter aquela, né, tem aquela verba que a gente tem ali, porque a gente vai sustentar e o produto vai fazer rodar e a gente vê que não é bem assim. Então, dentro de tudo isso, vamos deixar eu quero que vocês compartilhem assim uma mensagem final para essa pessoa que de repente estava iniciando o projeto, né? E durante várias fases a gente se encontra desanimado, vou desistir, isso não é para mim, não é assim, eu pensei uma coisa e de repente não é. Desde que faça sentido, qual o recado que você passa para essa pessoa? E trazer aqui uma informação que a Laura, né, falou também, ela disse assim, eu comecei a fazer, tomar a decisão de ver o que a gente podia melhorar ali e o que, de repente, quem começou via um custo, ela viu como um investimento e o quanto que ela cresceu, né, ali em hectares. Então, é sobre isso, é tomar a decisão, ter o conhecimento, tomar a decisão e ver esse resultado. Então, Laura. Bom, brevemente, eu acho que você já explanou tudo aqui, mas assim, se eu puder deixar um recado, a primeira coisa é vamos otimizar então o que a gente já tem, principalmente o recurso humano, que eu acho que a gente tem se atido muito a aceitar ideias, coisas externas, mas a gente esqueceu de ver a propriedade intelectual ali da empresa, né? O que a gente já pode agregar, porque ninguém conhece melhor uma empresa do que quem está lá dentro, do que quem fundou, do que quem está pondo a mão na massa, do trabalhador que vive a dificuldade todo dia de entregar. Então, talvez o meu recado seja exatamente esse. Passarão por momentos muito difíceis, a gente não se ilude quanto a isso, nem vende a facilidade, porque ela não existe. Mas que mesmo nos momentos difíceis a gente veja isso que a Andrea traz tanto, né? O impacto que esse produto, que eventualmente vai dar certo. Vai demorar 10 anos, 5 anos, às vezes 50 anos. Ontem eu li uma reportagem sobre um homem que fez 5.411 tentativas. Eu agora abri até um número. Até que o produto dele saísse, ele fez bilhões com isso. Mas por 5 anos a esposa dele o manteve nessas 5.000 tentativas. Então, não deixem a peteca cair nas primeiras, né? Nem na primeira, nos primeiros desafios. Olhem para dentro, vejam tudo que dá para ser otimizado e, obviamente, naquilo que vai impactar lá na frente. Quando der certo, o que eu vou agregar, né? Eu acho que quando a gente imagina o que vai acontecer, como se ele realmente já acontecesse, você ganha mais força, você se energiza, assim, você ganha uma sobrevida no desafio ali frente ao embate muito maior. Então, eu acho que é exatamente isso, né? Olhar para dentro, mas acreditando que no futuro aquilo que você está almejando ali já está alcançado. É isso. Estela? Para quem então tem uma ideia, quem tem um projeto aí desafiador, para quem tem uma nova solução, acho que 2 palavras-chave, acho que resume também a nossa conversa. Primeiro, acho que mais uma questão de planejamento mesmo, né? Entender os recursos, entender as necessidades do mercado, de que maneira eu vou me aproximar, né, daquele cliente, dos parceiros que são necessários, entender se aquela dor cabe, né, naquele momento. De repente, a gente pode propor um projeto que seja inviável para aquele público em específico. Então, preciso de alguma maneira, né, otimizar, tornar aquilo mais acessível. De repente, entender o mercado. Olha, né, esse ano não foi tão bom, o ano que vem, de que maneira que a gente consegue se aproximar. Então, eu acho que esse planejamento inicial é importante, até para não ter tantas frustrações que vão acontecer. Né? Acho que o percurso, o caminho também, ele é muito gostoso. A gente vive desses desafios. Espera, tem esse desafio aqui, né? Tem essa questão regulatória. Então, qual que é o próximo? E a gente vai entender, a gente vai se motivando, a gente vai aprendendo esse caminho. E no final, né, eu acho que vale também toda essa dedicação. Então, não é desistir na primeira, nem na segunda, nem na 10ª, né? 50ª, vão aparecendo aí vários desafios. A gente vai se sobrepondo a esses desafios, ou muitas vezes vai entendendo, olha, eu pensei num projeto assim, por que não mudar um pouquinho esse projeto? Né? Eu acho que não
não cabe, né, falar de desistência, mas cabe você reavaliar essa rota, corrigir. De repente não é esse momento. O público, ele não quer algo tão complexo. Talvez o meu cliente queira algo mais simples, até para ser mais acessível em relação a custo, em relação ao resultado, ao entendimento dele. Às vezes a gente quer propor algo, né, uma tecnologia tão incrível. A gente estava até comentando, né, eu participei de um evento em Piracicaba e foi super interessante. Então, ele comparou, né, os juízes de futebol, de que maneira que eles atuavam sem o VAR, sem essa tecnologia, agora com o VAR. Ele falou, gente, parece que com o VAR está mais travado. Eles demoram muito mais para tomar uma decisão, ainda contém erros, e eles perderam a autonomia. Será que essa tecnologia não precisa ser, talvez, melhorada? Então, às vezes, a gente quer propor algo, né, muito tecnológico, uma necessidade que a gente está criando, e se for algo talvez mais simples ou com diferentes etapas, a gente vai conseguir aquele objetivo. Então, é um pouquinho, né, relacionado ali com esse planejamento, talvez ir calculando, né, e mudando, depende da necessidade, e a dedicação ao longo do tempo. Acho que o setor, né, tem os seus desafios, vai ter sempre esses desafios. Se não for os desafios de agora, vão ter outros desafios a futuro. Entender o nosso país, entender se houver necessidade de uma comercialização internacional, né, quais são as necessidades desse público internacional, de que maneira crescer. Mas vão ter e a gente vai desafiando, galgando, entendendo essas necessidades, com dedicação, com qualidade nas entregas e se aproximando aí, tanto dos clientes, dos fornecedores e dos parceiros. Eu deixo aqui de dica também essa questão dessa troca, né? Às vezes, em uma conversa, ligar para alguém o pessoal fala muito em concorrência, e às vezes a concorrência mesmo é para ajudar, ou vem para aliar, a Laura está dentro lá, né? Junto com na Câmara, junto com outros produtores de cachaúris, né? E aí, olha o quanto que agrega, né? Ou até com o setor que você acha que não tem nada a ver, de repente a tropa é importante. Eu acho que esse tipo de ajuda também é muito importante, né? E, Maile, para vocês que passaram aí por 10 anos apenas. Olha, eu acho que elas já falaram tudo, né? Planejamento, olhar para dentro, prestar atenção na necessidade do mercado. Não adianta fazer uma coisa que ninguém vai comprar, né? Ou prestar um serviço. Mas nesses 10 anos eu acho que 2 coisas nortearam bastante a gente. Se conecte com pessoas que têm os mesmos princípios que você. Se conecte com pessoas que acreditam no seu negócio tanto quanto você e que tenha princípios éticos como o teu. Isso vai fazer uma diferença na hora que você estiver enrolado, você estiver apertado. E tenha fé. Eu acho assim, tenha fé, porque não dá para romantizar mesmo, como a Laura falou, não é fácil, não vai ser da 10ª vez que vai dar certo. Outro dia o Camilo falou assim numa conversa, se der certo, você tem a chance de não dar certo em algum momento. Então não romantiza. Para não romantizar, o que você tem que fazer? Tudo que elas falaram. Planejamento, olhar para dentro, se cercar de pessoas honestas e éticas, e ter fé que a gente tem um Deus, que eu não sei o que está acontecendo numa reunião extremamente importante para mim, com outra pessoa onde eu não estou, mas eu sei que Deus está aqui e Ele está lá também, Ele está vendo tudo. Então eu acho assim, fazer o seu melhor, fazer a sua parte e compartilhar com as outras pessoas e não desistir. Tá aí. Amém. Amém. Finalizamos do nosso Ghost Podcast e eu fico muito feliz, muito grata, né, a Deus, principalmente, por a gente ter conseguido proporcionar esse bate-papo, essa troca, né, compartilhar a informação, a experiência de vocês, que eu tenho o maior respeito do mundo. Então, eu peço para que vocês curtam a página, compartilhem, comentem, porque a vida é sobre isso, é sobre compartilhar as informações.